Essa sessão, ela é uma sessão que a gente vai falar sobre saúde, né, saúde e conforto, porque os assuntos atuais, a gente veio de um Covid, onde o ambiente interno a gente teve essa questão do isolamento social. Então, eu acredito que o assunto seja muito pertinente para a nossa área. E aqui a gente tem 3 professores, pesquisadores na área, que têm um currículo enorme aqui, podem falar com propriedade para vocês, que o primeiro professor é o Paulo Saldiva, que é professor titular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP. Há mais de 25 anos pesquisa os efeitos da poluição do ar no ambiente e na saúde, incluindo estudos experimentais, epidemiológicos e clínicos, pioneiro em autópsia minimamente invasiva na pandemia. Membro titular da Academia Nacional de Medicina, da Academia Brasileira de Ciências, foi diretor do Institutos Avançados da USP, membro do Comitê Científico da Organização Meteorológica para temas de clima e saúde, presidente do Comitê de Pesquisa da Faculdade de Medicina da USP, membro do Conselho membro do Comitê de Escola da Saúde Pública da Universidade de Harvard, membro do Comitê de Qualidade do Ar da OMS, membro do painel internacional Agency for Research on Cancer, que avaliou a carcinogenicidade da poluição do ar ambiente, é coordenador do Instituto Nacional de Análise Integrada de Risco Ambiental, do CNPq, e do Núcleo de Pesquisa de Autópsia e Imagenologia. Agraciado à medalha Anchieta, comenda de Ordem Nacional do Mérito Científico e com medalha Armando Salles de Oliveira, é ciclista e gaitista. O outro professor é o professor que vai falar para a gente. Eu vou falar isso depois, tá? Então, eu passo agora a palavra para o professor Paulo. Eu vou ligar o tempo para me avisar. Alô? 5 minutos antes que eu tiver que ficar quieto. Eu mudei minha apresentação, porque a primeira apresentação foi tão boa que eu achei que eu deveria, de alguma forma, acrescentar algumas informações sobre termorregulação e conforto térmico, que dessa vez não serão medidas em câmaras ou em ambientes controlados, mas sim foram feitas nas ruas, nas cidades. Deve ter um mudador, né? Meu e-mail é esse mesmo, se vocês podem, tiver dúvida. Bom, como já foi dito, né, a temperatura chega à pele, nós temos receptores cutâneos, que chega através da medula óssea nas estruturas centrais, ou a parte vai para a córtex, você sente que está com frio, está com calor, né? Isso depois dialoga com o núcleo parabraquial, os dois fazem uma combinação e a ordem sai através de uma região hipotalâmica. Se tiver calor, você umedece a superfície da pele, faz dilatação dos vasos periféricos e diminui a taxa metabólica. Aquela moleza que dá no calor, a sensação de morte iminente depois de comer uma feijoada, ela tem uma base para isso, né? Então, e se acontece o contrário, você vai ter uma ativação de uma gordura marrom, que é uma espécie de aquecedor interno, uma gordura que é muito frequente em fetos, porque eles têm que sair de um ambiente de temperatura constante de 9 meses e cair no mundo. Então, essa gordura marrom, ela tem muita mitocôndria grande, que quando tem uma proteína estimulada por adrenalina, quando a criança sente frio, ela quebra molécula de ATP e libera calor.
Aí você faz vasoconstrição para tirar o sangue da periferia, aumenta a taxa metabólica de hormônios como a adrenalina e cortisol, e isso estimula também, hiperestimula o músculo esquelético, você tirita, como se você estivesse fazendo exercício para gerar calor. A gordura marrom está aqui. Opa, não consegui. Teoricamente, deveria voltar. Tem coisa na vida que você faz, você queria voltar. Eu queria ter esse botão. Aqui. A gordura marrom, o branco são as células gordurosas, e esses pontinhos cor-de-rosa dentro dessas células são megamitocôndrias, cuja função não é prover metabolismo para a mitocôndria, é liberar calor localmente. E isso que desaparece na puberdade, praticamente desaparece, hoje a gente sabe que volta quando esse indivíduo sai de uma região quente e emigra para uma região fria. Também há mudanças fenotípicas e genotípicas, quer dizer, genotípicas ou então de epigenéticas, que fazem que o desafio de conquistar latitudes extremas passa a ser muito importante. Então, o que a gente vê do lado esquerdo, nós temos um dos lugares prováveis do início da nossa espécie, dos sapiens, na Etiópia, longilíneos, tem que correr atrás de cabritos em montanhas, tem uma estrutura de músculo diferente, uma estrutura de sudorese baixa, ele não pode perder volume, ele tem uma absorção de sal, cavalo, porque tem pouco sal, mas ele tem que reter, então, volume através de água. E aqui os Inuits, no Alasca, que tem um fenótipo completamente diferente, eles são brevilíneos, têm uma capa de gordura muito grande, eles envelopam os órgãos internos em gordura, usam também, tem construções, tem perfis de construção de roupa, de casas, inclusive de redes sociais, que permitem que essas pessoas sobrevivam em condições extremas. Bom, vamos falar de conforto térmico, talvez os 2 ou 3 slides mais importantes, aí eu volto para a minha apresentação sobre o ambiente interno. Existe uma rede de profissionais de saúde que acompanha as cidades, tem séries de tempo de 15, 20 anos, em 740 cidades do mundo, e em diferentes latitudes, em diferentes continentes. O primeiro artigo que esse grupo, do qual a USP faz parte, ele lê assim, Você lê esse treco assim. Espera aí. Teoricamente, está aqui. Aí. Por exemplo, Toronto, no eixo X, e essas barrinhas correspondem ao histograma da distribuição de temperatura de Toronto naquele período de análise, de 15 anos. Então, Toronto oscilou entre menos 20 a 30. Teve uma amplitude térmica de 50 graus, o que é enorme. Esse RR do eixo Y significa o risco relativo de morrer. O risco 1 é não ter risco. Se é mais que 1, aumentou, você vê o aumento proporcional do risco, se for para baixo, é a proteção. Essas barras, errei, Cacilda, é disfunção cognitiva. Essas barras aqui, a da esquerda e a da direita, são o percentil 2,5 e 97,5 da temperatura observada naquela comunidade, naquele período. E essa barra central aqui, por exemplo, é onde, arbitrariamente, a partir dos dados, definimos a temperatura adequada, de menor efeito fisiológico. Então, repara que, se você pegar Londres, a média de Londres está abaixo de 15. Está ao redor de 15 graus centígrados, se você fosse estabelecer a média, ou a mediana. Só que a temperatura de menor efeito para ela seria ao redor de 21. Por quê isso?
Porque quando você estaria muito próximo da zona de estresse térmico. Quer dizer, qualquer aumento pequeno de temperatura, se a temperatura média fosse ali, você vê que tem a subida de mortalidade, que é o risco de morrer, aumenta muito mais acentuadamente para pequenas variações de temperatura. Então você vai morar numa cidade onde a média de temperatura é um pouco abaixo daquela que seria ideal para você para menor efeito. Em outras palavras, como toda a história evolutiva foi, saia do quente e se adapte ao frio, há mecanismos fisiológicos mais importantes para se adaptar ao frio. É mais fácil pôr um casaco, acender um fogo, do que você ligar um ar-condicionado. Então, São Paulo, eu vou mostrar na próxima, tem algumas capitais brasileiras que tiveram esse negócio e colocaram, por azar, ou para sorte nossa, São Paulo e Teresina. Né? A amplitude térmica de São Paulo é de 35 graus. Estou falando assim, muito menos que Toronto. Aqui, se vê Teresina, uma amplitude térmica muito pequena. Só que é o seguinte, a zona de menor efeito Teresina é 28 graus, que é uma temperatura que, para São Paulo, já está fazendo o pessoal morrer em ondas de calor. Isso chama-se aclimatação fisiológica, ou de construções. Qual que é a zona de conforto térmico? Primeiro, depende da cidade. A segunda informação, pegando São Paulo com suas ilhas de calor, vamos pegar duas municipalidades. Olha, Itaquera, onde a gente construiu uma maquete da Lua, de concreto, asfalto com buraco, colocamos terráqueos lá que sofrem para viver nesse ambiente hostil, sobrevivem ali, e você tem Parelheiros no extremo da Zona Sul, né, numa região, aqui está a Ilha do Bororé, pertinho da Serra do Mar. Como é que você lê esse gráfico aqui? Ó? Você vê que, você vai ver que aqui é a temperatura mínima do dia, esse lag, 0 é o dia da morte. Aqui é a temperatura 5 dias antes da morte, 10 dias antes da morte, 15 dias antes da morte. E aqui é o risco relativo de morrer. Como se vê, Itaquera, ele sente calor e a morte é quase que no dia ou no dia precedente. Possivelmente predomínio de doença cardiovascular. Na Zona Sul, o problema são as ondas de frio, que ocorrem em função da temperatura do dia da morte e talvez dos 5, 6 dias precedentes, que é o tempo de você pegar uma pneumonia e morrer. Então, o conforto térmico da casa, no caso das cidades do Big South, ou das cidades do Brasil, ela depende de características da casa, do que ela é feita, e também do seu entorno. O conceito de conforto térmico de uma casa, ela dialoga com o meio físico do território onde ela se encontra. E aqui, quando a gente vai ver a estrutura de indoor air, né, usando não só temperatura, mas outras coisas, você fala muito de poluição do ar, seja ela produzida que vem de fora, seja aquela que seja produzida por queima de biomassa, né, de aquecimento, de lareira, né? E aí você vai ter, predominantemente, essas fontes de poluição por produção indoor e mesmo outdoor, são dominantes, são dirigidas por combustíveis fósseis, e nos países em desenvolvimento, você tem o efeito da queima de biomassa. Por que eu mostrei aquele slide antes? Da pessoa morrendo
diferentes temperaturas, eu podia explicar o nível socioeconômico, porque elas não morrem andando na rua. Elas morrem dentro de casa, adoecendo antes. E morre não é de hipertermia ou hipotermia. Hipertermia é um quadro clínico que a pessoa está com a temperatura acima de 41, tem convulsão, sudorese, tem uma inflamação. Vocês já viram chegada de maratona, quando chega uma pessoa cambaleante? Isso é hipertermia induzida por exercício. E a hipotermia também não é nas ondas de frio, hipotermia. Ela adoece, né? Porque hipotermia também, temperatura abaixo de 35, perda de pulso periférico, inconsciência, não é isso que morre. Morrem alguns. Mas quando eu falo em São Paulo que o risco aumenta 1,5, sabe quantas pessoas morrem por dia de morte natural? 200. Se aumentou 50% isso, são 100 pessoas a mais no dia seguinte. E morreram do infarto, porque desidrataram, o sangue ficou mais concentrado. Né? Você, quando está com muito calor e está numa praia, se levanta daquela tonteira, porque está dilatado, a resistência periférica está aumentada, está reduzida, o coração tem que trabalhar mais. Né? O rim, a urina começa a escurecer, porque desidrata, ele concentra muito, e os idosos perdem sentimento de sentir osmolaridade, então você pode ter uma bactéria subindo, ou o rim que está descompensado a fazer isso. Você imagina, num dia quente e seco, o alvéolo tem que chegar, o ar inspirado a 98% de umidade relativa. E quem que umedece o ar quando lá fora está 30? As vias aéreas, que vão se desidratar e perder a capacidade de remover bactérias. Então, as pessoas morrem das descompensações naturais e também vulneráveis são crianças e idosos. Mas elas estão dentro de casa. Esse conjunto de pessoas que morrem por poluição interna, por fontes internas, é estimado no mundo em quase 4 milhões de pessoas ano. Uma mulher que trabalhe nessa posição de cozinhar com baixa ventilação, ela fuma. Quando você estuda, a gente tem, o patologista pode olhar o pulmão por dentro. Fuma o equivalente de 4 maços por dia. E os filhos estão fumando. Então, você tem estimativa que morre por tudo que está escrito no cigarro, né? Derrame cerebral, infarto do miocárdio, bronquite crônica, câncer e pneumonia. Pneumonia mais em crianças, câncer e doenças cardiovasculares nos idosos. É um problema importantíssimo de saúde pública. Aqui é um exemplo, né, de castanha do caju, onde uma mulher grávida funciona assim. Ali é um medidor de poluição, aquele branquinho. A coisa começa de madrugada, os maridos colhem o caju, eles queimam, torram no próprio óleo da castanha, que são crianças. Depois isso vai para uma mesa onde a mãe quebra. Né? Quanto dá de poluição aí em material particulado fino? Mais ou menos 300, 350 microgramas por metro cúbico de material particulado fino. Bom, aqui nós vamos ver a parte de asma, né? O microbioma de uma casa. A gente tem uma coisa chamada microbioma, né? A gente para poder não ficar que nem um panda comendo 8, 12 horas por dia, a gente se tornou muito hábil em digerir. Só que não temos o rumen. Não tem importância, o nosso intestino faz isso. Nós temos mais ou menos uns 3 quilos de bactéria dentro do nosso corpo, é um órgão maior que o fígado, e que 70% dos peptídeos
que a gente circula no nosso sangue são derivados de bactérias. E isso, o ambiente construído muda esse microbioma da casa, essa população normal. E você vai ver que pode proliferar a presença humana, você pode modificar o tipo de microbiota que está aí dentro. E isso pode também vir, fatores externos podem entrar, os fatores internos da casa, próprios da casa, como o desenho que está se discutindo aqui, a arquitetura da casa, o tipo de ventilação, de temperatura, o fato de como é que você faz a higiene do que é revestido material, e aqui você vai chegar PETs, né, fatores de industrialização, e com isso se muda o microbioma. Qual que é a importância disso? O desenvolvimento de alergias a essas proteínas desses fatores do microbioma. Então, alergia alimentar e alergia do trato respiratório, rinite, sinusite, depende disso. Acho que eu estou no fim, né? E aquela história do Sick Building Syndrome, que é o que se está procurando fazer. A gente tem várias referências que mulheres são mais afetadas. Acontece no porão do Titanic, não acontece nos escritórios que tem melhor serviço de ventilação, né? Quem estava esfumaçado no filme Titanic era quem estava lá pondo fogo, acontece a mesma coisa nos escritórios. Quem trabalha moendo papel, que trabalha com impressora, aqueles compostos voláteis da impressora, temperatura alta, que provoca, então, um favorecimento da volatilização desses compostos, baixa taxa de ventilação, menos de 10 litros por segundo por pessoa, está relacionado com o adoecimento dentro do prédio. O tipo de ar-condicionado, a limpeza dos dutos, a tecnologia do ar-condicionado. Se não limpar também vai ficar coisa, mas não é só bactéria, vai ser perna de barata. Quem já olhou poeira de duto, é uma experiência interessante. Você olha no microscópio e percebe com o que você convivia quando você deixava o teu sanduíche aberto ou o teu prato aberto em cima da tua mesa, né? E umidade, vazamento de umidade. Devo ter acabado, professor. Aqui não vou falar mais do Covid, porque né, a gente já viu isso, já foi para frente. E aqui, só para falar, eu estava revoltando, vou fechar agora, dizendo o seguinte. Nós temos ele já tinha avisado que está para... Daqui a pouco ele apita. Como é que tipo... A solução para um prédio de uma edificação interna, ela vai depender de que tipo de cidade, de que parte da cidade você está trabalhando. Quando você está num prédio, qual é a usabilidade daquele segmento do prédio? Isso tem um descompasso para todas as questões ambientais, entre a produção científica, que é na região, no hemisfério norte, e os níveis de agravo, e o nível de poluição, por exemplo, que é maior no hemisfério sul. Ou seja, onde tem pesquisa, não tem poluição, onde tem poluição, não tem pesquisa, ou pouca pesquisa. Então, você tem espaço para todas as soluções avançadas em alguns pedaços de algumas cidades brasileiras. Quando você está planejando um prédio, quando você está planejando uma casa. Mas se você chegar perto do Minha Casa Minha Vida, você não vai ter nada disso, né? A casa vai ser construída onde o terreno é mais barato, onde não tem ônibus, e é a mesma casa se estiver no extremo do Rio Grande do Sul até no centro-oeste. É uma fábrica de casa. Então, eu acho que tem um quê
de humanismo, digamos, de alteridade que precisa ser feita para produzir soluções locais que sejam de baixo custo, ou simplesmente da estrutura organizacional. O primeiro deles nós temos hoje mais ou menos 15% da população usando fogão de lenha, e à medida que o preço do gás de efeito aumenta, o indivíduo vai trazer para casa o que ele puder e não vai ser nó de pinho, né? Ele vai esquentar. Então, eu acho que algumas soluções de ambiente interno, sem prejuízo das demais, poderiam contemplar como se fosse um observatório de práticas possíveis, e essas práticas possíveis poderiam ser escalonadas para diferentes tipos e possibilidades da população. Muito obrigado, e agradeço profundamente. Muito obrigado, professor Paulo, pelas palavras, contribuições super interessantes para a gente aqui. Agora eu vou passar a palavra para o professor Fábio, que possui mestrado em Ciências Biológicas, é professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, mestrado em Ciências Biológicas pela USP, doutorado em livre docência em Meteorologia pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor MS5, nível 3 da USP, tem experiência na área de geociências, com ênfase em meteorologia ambiental, atuando principalmente com os seguintes temas: modelagem numérica, análise de componentes principais, epidemiologia, poluição atmosférica e biometeorologia. Bom dia a todos, né? Obrigado pelo convite, Lloyd, e pelo INCAC, toda a administração do INCAC. Eu não sei se eu faço de pé, eu faço sentado, estou na dúvida. Eu escolho. Bem, nunca tinha visto esse tipo de... Eu vejo aqui e vejo lá. É a segunda vez que eu sou convidado pela arquitetura, digamos assim, para dar um seminário. A outra vez foi em Brasília. Acho que até tem alguém aqui de Brasília que eu vi de distante. Mas é interessante sempre mostrar o ponto de vista biometeorológico para a arquitetura, já que tem muitos pontos em comum, como vocês vão ver. A biometeorologia é uma sociedade que existe há muitos anos, ela foi criada na década de 50, e ela, inclusive, o professor Didier aqui foi um dos coordenadores de uma das conferências internacionais de biometeorologia na Austrália, que eu participei em 2000. E ela é uma sociedade que vem trabalhando para aumentar a participação de várias áreas, a área médica, a área da arquitetura, a área de meteorológica, né? São várias áreas que são juntas. Então, tudo que tem essa interface entre a biologia e a meteorologia, no caso aqui a humana, né? É bastante interessante. Nós tivemos até o ano passado um primeiro workshop brasileiro de biometeorologia, na qual o professor Kruger e a professora Lloyd participaram, e a gente talvez tenha outro, a gente vai conversar a esse respeito. E eu vou então introduzir um overview dos meus trabalhos da minha equipe, de vários artigos. Vou dar uma passagem bem rápida, porque é bastante coisa, e eu tenho pouco tempo, né? Essas são hipóteses que a gente estudou. Qual é o papel do conforto térmico, por exemplo, em estudos de morbidade e mortalidade de doenças cardiovasculares e respiratórias. Seguindo a linha até que o professor Saldiva acabou de falar. O papel dos poluentes nesse papel como um todo, né, como afeta a mortalidade e morbidade, os tipos de construção, que também são importantes, que bem na área da arquitetura, o quanto isso impacta na saúde das pessoas, e um estudo mais específico da população geriátrica e infantil. E o principal de todos, que é o meu instituto, meu departamento de trabalho, é que é a mudança climática. E como as ondas de calor estão impactando toda essa mudança.
Então, o primeiro estudo lá para trás que a gente fez foi com componentes principais, porque quando se compara a morbidade, mortalidade, doenças diárias, e tem muitas variáveis que influenciam, você tem que, não dá para ser uma correlação simples. Tem que usar uma técnica estatística mais apurada, como componentes principais, que é o caso, né? Mostrando que nesse primeiro estudo, não sei se eu apontar aqui, vocês não veem lá. Tem que apontar lá. Seria este caso aqui. A morbidade de doenças respiratórias, elas estão se vendo correlacionadas negativamente com a temperatura média e a umidade média, o T-min e o W-min ali. Então, se esfria, tem mais casos de doença, e se esquenta ao contrário. E está positivamente relacionado com a poluição, numa segunda componente, uma explicação, somando ambas as componentes, né? Aqui 31% e 25%, mais de 60% da variância total dos dados aqui estão sendo explicados por uma componente de poluição e uma componente de temperatura e umidade. Só que o ser humano, a gente não é afetado somente pela temperatura, ela é afetada pelo conjunto de variáveis, sendo que a umidade e a temperatura são variáveis, as variáveis principais. Óbvio, se estiver exposto ao vento também, isso afeta bastante, radiação, outros fatores importantes também. Mas, quando você pega um conforto térmico, que é o caso aqui, um bem simplesão, bem antigo, que é o IT, ou a temperatura efetiva, ela está juntando duas variáveis, o IT simples, né, que é a temperatura e umidade, e o TW, que é a temperatura, umidade e vento. E a explicação da variância aumenta, como vocês podem ver aqui. Ela aumenta quando você tira a umidade e temperatura, coloca só uma variável que seria o conforto térmico. Então, você consegue ter um impacto aqui no doença cardiovascular, no outro caso era doenças respiratórias, né? Você consegue ver que tem uma correlação negativa, quando você tem um conforto mais confortável, os valores altos da temperatura efetiva, você tem menos doenças, morbidade, mortalidade, no caso, por doenças cardiovasculares. E o contrário, quando está frio, isso é São Paulo, para dados mais para trás, vocês vão ver que isso está mudando. E no segundo componente também você tem o papel que o dióxido de enxofre, o CO e o NO2 também, que também andam junto com a temperatura, né? Eles, o particulado inalável, tem uma explicação também, uma parte da explicação da variância está andando positivamente. Então, aumenta a poluição, aumenta a mortalidade. Em seguida, você também faz a mesma coisa juntando diminuindo o número de variáveis, deixando só o dióxido de enxofre e somente o PM10, mostrando que a explicação fica mais alta ainda. Então, só o fator 1 e 2 já está explicando 70% a 80% da variância, mostrando que realmente a temperatura efetiva está juntando fatores aí para doenças respiratórias neste caso. Então, fechando nesse lado de componentes principais, também a gente participei de um estudo mostrando que o papel que a casa tem em estiados de crianças, que foi um conjunto de estudos que nós fizemos com a saúde pública, né, mostrando que a temperatura, a umidade interna das casas aqui em São Paulo é muito elevada. Tanto que eu falo sempre para os meus alunos, não umidifiquem as casas de São Paulo, aqui já é muito úmido. A umidade noturna é na faixa de 70%, 60%, 80%, tá? Assim, criando ácaros e fungos. Então, aqui umidificar, mesmo quando está muito seco lá fora, essa secura é externa e é curta. Ela dura das meio-dia até umas 4 da tarde. De noite é úmido. Então, aí as casas mostrando, das 400 casas que a gente analisou, a maioria, raramente, os primeiros valores aqui, você mostra o ambiente interno na média. Você vê que externo até pode cair, mas o interno fica em torno de 90%. Tá? E mostrando que os tipos construtivos também são, quanto maior a inércia da casa, menos chiado a criança tem. Quanto mais a casa daquele tipo construtivo péssimo, né, que esquenta muito, esfria muito, então essas são os que mais sofrem, como é o caso aqui. Então, o quente, algumas casas aqui de construtivo bem leve,
elas têm esse vermelho, quer dizer que está quente. E o azulzinho, cinza, aí mostra que está frio. Ela tem uma parte que é confortável, uma parte do ano, mas você vê que tem maio, junho, julho, mostrou que está frio neste ano específico. E assim, praticamente o resto do período, você tem períodos muito quentes. Então, essa é uma casa que estressa a criança, principalmente crianças pequenas, as crianças que são estudadas de 0 a 2, então elas são bastante afetadas por essa variação grande da temperatura interna. Outro tipo de análise que a gente pode fazer é com o DOA, que é um professor de cubano, o professor Luiz Letcher, que ele lida com isso há muitos anos, né? Ele foi um membro representante da América Latina na Sociedade de Biometeorologia, que eu sou oposição agora, ele foi por muitos anos, e ele teve essa ideia de usar o DOA, que é a densidade de oxigênio, que é uma forma também de combinar várias variáveis. Quando está muito denso o ar, muito frio, e tem muito oxigênio, quer dizer, está frio e seco. E isso também mostra que pode ser afetado com morbidade, mortalidade por incidências respiratórias também. Bem, eu participei de um estudo, eu fui coordenador do estudo com o professor Wilson Jacobi, amigo aqui do professor Saldiva, da geriatria da Faculdade de Medicina, e aqui a gente pegou idosos, fazíamos testes com idosos em câmeras térmicas, né, que é essa câmera à direita aqui. A gente colocava os idosos a 16, a 24 a 32 graus, pedia para eles se estar confortável, estar desconfortável, fazer sessões de equilíbrio, de força, cognitivos, tudo para ver o impacto. 16 graus, pelo aquele estudo anterior das casas, né, mostrar que é uma temperatura comum no inverno aqui em São Paulo, e 32 um extremo de calor, que agora está mais frequente de temperatura interna também. Então, os idosos em geral, pelos resultados gerais, mostrados que 32 ele acha confortável, embora não esteja confortável, 24 é friozinho e 16 é muito frio. Foi a resposta dos idosos, que é bem diferente da médica que estava, a doutora Beatriz Treza, estava derretendo em 32 graus, mas os idosos estavam dizendo que estava ok. E a gente também fez a câmera térmica ali à esquerda, e também analisamos no dia anterior a ida à câmera, né, a poluição indoor, se tinha algum efeito, né, no comportamento do idoso também. Então, também tem a gente comprou também uns aparelhos que mediam a poluição indoor das casas dos idosos que nós estudamos. E a gente também olhou a mudança climática, quanto impactaria neste idoso. E aqui é interessante, o índice de conforto térmico, que é feito pelo meu primeiro doutor na área aí, mostrando o período de 59 a 90, depois seria o clima futuro, com o pior cenário, o RCTM3, que corresponde ao atual RCP 8,5, quer dizer, o maior impacto possível. E mostra que São Paulo vai mudar completamente a cara dela, né? Isso aqui já está subestimado já. Então, o vermelho não tinha nenhum, era presente no passado, o vermelho vai ser dominante por 6 meses do ano. E o azul era dominante na temperatura, acho que em torno de 12, 13. No passado, ele vai desaparecer para frente. O problema é que não vai desaparecer completamente. Esse é outro problema, porque o paulistano vai ficar desacostumado com o frio, mas ele ainda vai ocorrer, o que vai gerar problema de saúde também, ainda mais na população mais envelhecida. E aqui é um estudo que o professor Charovski fez na defesa, mostrando como é que era a curva de mortalidade por temperatura no passado em São Paulo. São Paulo era uma típica cidade J. Ela matava no frio, e tinha um mínimo de 22, 24 graus, que era onde tinha menos morte, e depois começava a subir um pouquinho. Não era o tradicional, que é Toronto, como o professor Saldiva mostrou, ou Montreal, Moscou, cidades de latitudes médias para cima, mais altas, né, que tem um inverno quente e um verão quente. Inverno muito frio e verão muito quente. Então, essas cidades têm um impacto muito grande, mata dos dois lados. Em São Paulo, não, era uma cidade confortável, mas isso mudou. Então, aqui, eu tenho que mostrar aqui. Aqui, em 2014, tenho que mostrar melhor aqui. Está vendo esse pico aqui? Verão de 2014, a partir de 2014, o clima de São Paulo deu um salto. Ele mudou completamente. E 2014 foi o primeiro ano quando aconteceu isso. Teve mais de 200 mortes num dia, no verão. Você perceba que nos outros anos todos é o inverno que mata. 2014 começou a inverter.
E isso aconteceu em 15, aqui eu não tenho dado de 15, mas a gente já viu que 15 também, 19 também, 23 nem tanto, mas 22 também, porque a temperatura mudou. A partir de 2014, antes de 2014, São Paulo nunca chegava a 36 graus. Agora, é o recorde histórico de São Paulo do século passado até 2014, era 35,6. Aí, a partir de 2014, esse recorde foi quebrado 29 vezes, para vocês terem uma ideia da mudança. E agora, a temperatura recorde de São Paulo foi 2020, 37,7. A segunda maior foi este ano e 2020 também, 37,3. Isso nunca acontecia antes. Então, o pico de... Aí não é o pico de calor não é no verão. Vai acontecer no verão, provavelmente esse verão vai ser assim também. Mas na primavera, que é o que está acontecendo agora. Então, São Paulo nunca... Tinha anos que o recorde histórico era 32, 33. Agora é 37, 37,7. Nós, os jovens aqui, vão ver 40 graus, com certeza. E o Rio vai ser 45, 50. E Cuiabá vai ser quanto? 55? Está indo para esse caminho, porque a gente está vendo já os efeitos, né? E o interessante também é esse gráfico aqui, que vem bem a comparar com o professor Saldiva, São Paulo, o risco de frio, o risco de quente no futuro. Então, vocês viram o gráfico que o professor Saldiva mostrou, que o frio matava, aí tinha aquele parte neutra, né, que seria o 1 dele, que ficava até às vezes 20 e pouquinhos graus, e de repente tinha uma subidinha. Essa subidinha vai ser uma subidona. Então, o risco de frio vai continuar? Vai, como eu expliquei. O São Paulo vai ter incursões polares ainda, que vão matar, porque as pessoas não estão acostumadas. Vai ser os tipos assim, Cuiabá novamente, né? Que de repente faz 3 graus. E vai esquentar muito. Então, o calor vai virar uma cidade de J para U. Já está virando, aliás. Bem, aqui então o risco futuro no trabalho da minha doutora agora, da Fernanda Diniz, mostrando qual é o aumento de mortalidade para o cenário futuro, né, o pior cenário que tem, mostrando que ele vai aumentar muitas vezes, né, vai chegar a aumentar os 900% de mortes, porque a população geriátrica, a idosa, vai aumentar e o calor vai aumentar. Então, essas duplas combinações, que como o próprio professor Saldiva acabou de falar, o calor é bem mais difícil combater do que o frio. Então, você tem que ter dinheiro, tem que ter ar-condicionado para poder combater o calor. E isso requer dinheiro. E os ricos vão ter ar-condicionado nas casas, né? Mas a maior parte da população não vai ter. Então, vai ser muito susceptível a essa mudança do clima. Nesse estudo do geriátrico também, a gente tem estudos dentro das casas, a poluição indoor, né? Mostrando, num coletor de cascatas, mostrando os diferentes tipos de clima, de tempo, não de clima, que afetam a distribuição de matéria particulada em vários níveis, que afetava os idosos do nosso grupo. Mas não me atera este aqui. E também teve um estudo de uma outra mestranda, no caso, comparando Campos Jordão, Ribeirão Preto e Santos para frente, da atual e para frente, mostrando o aumento das doenças cardiovasculares e respiratórias, especialmente as cardiovasculares, no clima atual e no clima para frente, que também mostram uma diferença grande aqui, como vocês podem ver nos gráficos vermelhos embaixo. Bem, é o mesmo, então, aqui da Fernanda Diniz, novamente, da Fernanda Diniz, a mortalidade por doenças cardiovasculares, né, associadas aos períodos frios e quentes para frente, mostrando todos esses valores subindo bastante, mas teve um gráfico que mostra isso melhor. O risco de mortalidade aqui mostra do RCP 4,5, seria o aquecimento global com uma forçante de 4,5 watts por metro quadrado a mais, que é o cenário atualmente descartado, não vai acontecer. O RCP 8,5 é provavelmente o que vai acontecer, que é o azul aqui, que é 8,5 watts por metro quadrado a mais. E o presente em termos de mortalidade de idosos, perceba que o risco vai aumentar em muitas vezes para os idosos. Então, esse é um impacto vai ser bastante grande aí que o Brasil tem que tomar providências políticas públicas. Mas, como vocês viram o próprio IBGE agora, a população brasileira está envelhecendo muito
e não tem políticas públicas para isso, e o aquecimento global também, nós estamos muito atrasados em tomar providências de como solucionar o impacto disso em termos arquitetônicos, inclusive. É vocês que estão mais que tem que lidar com isso, porque vocês vão ajudar a construir edifícios e casas para a população futura. E essa população e o aquecimento urbano é mais intenso, o aquecimento global vai ser mais intenso, então tudo isso a gente tem que levar em conta na hora de construir qualquer coisa. Em termos de mortalidade, o RCP 8,5 vai ser 1.200, pode chegar a 1.250% de aumento. Aqui outra área que ela achou bastante interessante é a Urban Adaptation para as diferentes capitais do Brasil com respeito ao tipo de casa. Deixa eu me marcar aqui. Seria essa coluna aqui. O tipo de casa, seria a parte urbana, sustentabilidade, com várias medidas que as políticas públicas podem ser tomadas para impactar nas capitais do Brasil. Então, algumas estão bem confortáveis e outras já estão mais complicadas, né? Então, a gente fala as faixas de qualidade do clima futuro para diversas capitais do Brasil, que isso tem uma coisa que tem que ser levada em conta para as políticas públicas. Bem, aqui no nosso workshop do ano passado, né, que a gente teve em Natal, só ter uma ideia dos pesquisadores que estavam envolvidos, que por coincidência, na verdade, cada um foi de um lugar. Um do Nordeste, um do Centro-Oeste, um do Norte, né, um do Sul, dois do Sul e dois do Sudeste, mas diferentes lugares, né. A professora Biatente, ela é de Bauru, então tem um clima diferente aqui de São Paulo. O professor João Gobo, ele é gaúcho, mas ele mora em Rondônia. O professor Kruger aqui, que vai falar, aqui, está com uma cara séria, né? Ele tá errado ali, ele é Curitiba, tá? Aí não, aqui está. E aí a gente fez vários estudos em conjunto, nós todos aqui. Não sei se você vai falar alguma coisa disso. Bem, de qualquer forma, a gente fez uma análise de cluster de diferentes artigos que aqui no Brasil se faz dentro do escopo de biometeorologia. Então, todas as relações de vários clusters aqui, tem o conforto térmico, adaptação, ventilação, termopreferência, tolerância, aí você tem o tipo de construtivo em vermelho, a poluição do ar em roxo. São artigos científicos em conjunto, quais as relações deles. A parte da morfologia urbana, a vegetação, o calor, heat stroke, heat stress. O azul seria o outdoor, né, a referência do outdoor. Então, a gente dividiu em 5 clusters para ver como o número de artigos que são feitos nessa área. 135 artigos ficaram mais dentro. A gente chegou a 100 artigos, mais ou menos, né? Foi esse o número. E esses são zoom nesses 35 artigos. Eu achei bastante interessante, que foi o primeiro estudos da área de biometeorologia, a gente publicou isso na revista de biometeorologia, então a gente tem uma noção. Tem uma revista internacional, Journal of Biometeorology, que ela é especializada em assuntos, a área de vocês está dentro do escopo desta revista. Tá, se vocês terem uma noção. E é de graça. E por último, acho que estou quase terminando aqui, a evolução do vestiário. Fez questão de vir isso, fez questão de vir de bermuda por uma razão. A gente tem que mudar o nosso vestiário. Essa é uma coisa que eu sempre falo, eu vou bater na tecla. A roupa feminina evoluiu do século XIX para cá. Espartilho e até garganta. Então, era de acordo com o clima do século XIX, e atualmente a Juliana Paz aqui mostra o que é a roupa verânica feminina. E aí a masculina? Tem uma mudança? Tirou o colete. Foi a única mudança significativa. O chapéu também, né? Mas assim, o terno e gravata, eu chamo ela de indumentária fóssil, que devia ser regado, e a calça comprida está indo pelo mesmo caminho. Então, não dá. E manter esse tipo de roupa significa botar ar-condicionado mais forte. O que o ar-condicionado mais forte faz?
ele deixa o homem confortável, que tem o metabolismo mais alto, e a mulher com tailleur mais desconfortável, porque o metabolismo é mais baixo, e elas ficam com as pernas de fora, porque é a roupa mais clássica, né, tailleur, e fica passando frio. Então, ou o homem passa conforto e a mulher passa frio, ou a mulher passa confortável e o homem fica desconfortável. E um gasto energético em kilowatts imenso para manter uma roupa. É o completo desarranjo. Eu não sei até que ponto. Os japoneses estão evoluindo, já cortaram carne e gravata das empresas. Aqui vai ter que evoluir. Os advogados que me perdoem, mas isso, o terno e gravata devia ser proibido, não é nem permitido, é proibido. E só para festa, com ar-condicionado. Porque não tem menor sentido manter uma roupa que é totalmente estética, e não faz sentido nenhum. Eu vi uma bronca, porque estava no curso universitário sem blazer. Não estava nem de bermuda, né? Devia ir de bermuda. Sem blazer. De onde se vê? Os homens ficam tão lindos, como a professora da geologia. Tão lindos de terno e gravata. Eu falei, vocês também ficam lindas vestido balão. Lindas, maravilhoso, super confortável, super confortável, né? Vai entrar no ônibus com vestido balão. Bem, enfim, esse é um recado que eu dou. A gente tem que bater uma tecla para mudar, em termos biometeorológicos, de sustentabilidade, as roupas. Ok? Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, professor Fábio. Agora eu passo a palavra para o professor Eduardo, que é pesquisador de Engenharia Civil da Universidade Tecnológica do Paraná, Federal Tecnológica do Paraná. Ele possui um currículo enorme, né? Doutorado em Leipzig, na Hannover, na Alemanha, pós-doutorado na Universidade de Negev, Israel, estágio sênior em Glasgow, Caledônia, Reino Unido, estágio pós-doutorado junto ao Karlsruhe Instituto de Tecnologia da Alemanha. Atualmente é professor titular e pesquisador do Programa de Pós-Graduação de Engenharia Civil, do Programa de Pós-Graduação de Sustentabilidade Ambiental Urbana, ambos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Sua palavra, por favor. Alô, alô. Então, pessoal, eu vou apresentar uma aplicação aqui de um brinquedo que nós montamos ali com a turminha, talvez atacando alguns dos assuntos que foram abordados aqui, né? Então, assuntos que são relacionados a não apenas conforto, mas também a questão de saúde, né? Então, seria esse sistema portátil que foi desenvolvido, né? Então, eu ressaltei também o aspecto baixo custo. Até alguns colegas talvez se interessem depois, né? Estou vendo o Ricardo ali, já tinha comentado com ele desse aspecto de ser baixo custo. Não estou com o passador aí. Como é que faz? Verde para frente? Ok. Então, eu montei a apresentação. Eu não sei se fico em pé ou fico sentado. Para mim, é melhor ficar sentado. Eu fico sentado. Para os pesquisadores da casa, né, tem vários pesquisadores aqui, várias pessoas, talvez pioneiras na área de conforto e tal. Quando chega um aluno para a gente tem 3 perguntas, né? Classicamente, a gente teria 3 perguntas para fazer para esses alunos. São o que, o porquê e o como. Eu acho que o Lambert faz isso, a Eleonora com certeza faz também. Mesmo que vocês não sigam esse roteiro, vocês fazem isso, talvez conscientemente ou não conscientemente, mas a gente sempre pergunta isso, né? Então, a apresentação ela vai mais ou menos nesse sentido, e eu tenho 3 perguntas também, né? Seria o que, o porquê, aqui ressaltando o baixo custo também, e para quê, né? Então, um pouquinho diferente do que a gente fala aí em projeto de pesquisa, mas foi o que motivou o nosso projeto. Então, aqui a gente tem os motivos que foram bastante explanados aí já em outras apresentações, né? A gente pode citar aqui as mudanças climáticas, aí já apresentado pelo professor Fábio, ele mostrou ali as questões relativas a risco aumentado por mudanças climáticas. A gente tem a questão da urbanização também, que ela causa maior ou menor risco. A expansão das áreas de clima urbano que a gente vê no Brasil, a gente está até fazendo atualmente uma análise bibliométrica de trabalhos em clima urbano, junto com a Eleonora ali. Então, a gente vê que houve um crescimento muito grande, até nos ENCACs, né? Então, nos ENCACs está aparecendo cada vez mais trabalhos de clima urbano. É uma linha do GT Conforto.
E dentro disso a gente tem o conforto e espaços abertos. Então, coisa que já foi feita em várias, talvez, cidades no Brasil, de pessoas usarem surveys ou questionários semi-estruturados e entrevistar pessoas nas ruas, né? Então, com isso, a gente tem, em muitos casos, identificação de problemas. No caso aqui, um dos motivos da gente desenvolver um sistema que eu coloquei como móvel é da gente tentar identificar hotspots em cidades, então, lugares que são inadequados para pedestres, ou, isso é coisa mais de Europa, assim, é um nível de Europa, rotas para turistas, então, onde os turistas devem percorrer em ondas de calor, por exemplo, né? Então, seria interessante a gente ter essa noção. Também um assunto que foi bastante comentado, até com o professor Saldiva aqui no começo, falou dos efeitos simultâneos. Até eu acho que foi o professor Dedier, né, que a gente tinha comentado lá dos 5 sentidos, que a gente deve levar em conta isso para ter uma noção um pouco mais abrangente do que seria o conforto. Então, essa questão de avaliação multissensorial está se tornando cada vez mais presente, né? Tem um trabalho aí que vai ser apresentado amanhã, a Rafaela não vem, mas eu vou apresentar, a gente fez uma correlação ali entre a questão térmica e também lumínica em um ambiente controlado. E vem aí esse assunto dinâmico, né? Talvez analisar os ambientes de forma transiente, a questão de anestesia também entra nesse estudo. E talvez, por fim, ali, a questão dos custos, que é bem interessante para grupos emergentes. Então, eu vou falar até de própria experiência, né? Então, eu comecei no antigo Cefet Paraná, então, era um Cefet, então, ele não tinha estrutura quase nenhuma. Eu montei a coisa praticamente do zero, não tinha equipamento, não tinha nem data logger, me lembro que eu emprestei do Labier para fazer o início das pesquisas ali. E a gente, muitas vezes, se depara com a questão do orçamento limitado. Então, o que nós fizemos aqui? Essa questão do OK, né? Então, o protótipo móvel, georreferenciado, então ele tem um GPS embutido, com sensor de baixo custo. A ideia era ter montado isso com o Arduino, então, no final, a gente optou por algo parecido, chamado SP32, montado como se fosse uma mochila. Ele tem praticamente ali 2,5 kg, e o custo, a gente está falando de um custo baixíssimo, de $250. Eu acho que um robo, um medidor, um data logger deve estar metade desse $250, né? Então, é um preço razoável para quem está começando, ou para grupos emergentes, ou para países de desenvolvimento sem recursos. Aqui a gente tem um exemplo aí do que seria o Arduino Uno, que não foi o que a gente usou, mas aqui só para representar. E uma estação Robo, né? Estação Robo completa, assim, vocês vão encontrar talvez por 10, 20 mil reais, talvez um pouco mais, não sei, o Walter tinha levantado isso. A nossa mochila, ela tem uma cara de mochila mesmo, pendurada ali nas costas de uma pessoa. Até vocês vão ver quem é essa sombra que aparece ali, vem mais para frente, né? Então, ela tem o que a gente precisa normalmente para medições de conforto, tem medidores de temperatura, umidade, temperatura de globo. Colocamos também o anemômetro e 2 sensores que não têm muito a ver com, ou praticamente nada a ver com a questão térmica, que seriam os sensores de CO2 e de luminância, né? Então, aqui temos um retrato, né, o esquema básico dessa mochila. Eu vou passar um pouco rápido, porque eu não sei quanto tempo eu tenho para falar, você pode até levantar a mão. Então, aqui são os componentes, né? Vocês podem ver, o interessante aqui, talvez tenha os nomes dos componentes, mas vejam o custo, né? O custo é baixíssimo, né? Se a gente tem uma forma de calibrar ou de conferir se esses equipamentos eles são confiáveis ou eles estão dentro de uma margem de erro, de tolerância, a gente consegue usar isso em campo, né? Então, o mais caro aí é o anemômetro, que é um anemômetro de copo que a gente queria usar, né? Poderia ser o de fio quente, mas para espaço aberto a gente não costuma usar esse tipo de equipamento, né? Então, ali vem ali 20, 30 reais, é uma coisa irrisória assim, para um orçamento de pesquisa. Aí fizemos aqui uma validação, usamos um confortímetro desenvolvido na UFSC, Lab LMPT, né? Chamado Senso.
Usamos um anemômetro comercial também, um Kestrel e um sonômetro para avaliar como é que funcionavam esses nossos equipamentos, nossos sensores. Aí vimos sempre em relação a uma faixa de tolerância do equipamento comercial, e a gente viu que existia uma certa correspondência. Então, aqui a temperatura do ar, a umidade do ar. Eu vou passar meio rápido, tá? Só não vou me deter a isso. Aí temos aqui a ventilação ela era meio stepwise, assim, ele fazia uns saltos, porque é a resolução do equipamento, né? Então tem essa limitação aí. E aqui, no caso, estou conseguindo ver, isso aí seria CO2, que é a intensidade, a iluminância. E, por fim, nós temos o ruído. Então, foi colocado também um sensor de ruído. Como é que eu volto aqui? Esse aqui? Flechinha vermelha? Então, eu iria convidar vocês também a participarem da sessão hoje à tarde, né? Então, lá 3.3, onde vai ser apresentada a mochila também com um exemplo um pouco mais detalhado do que aqui. Que deu? Aqui. Agora vamos... Aqui vai. Ele meio que parou. Vou fazer um suspense aqui. Aqui vocês têm o GPS. Nós já temos um GPS embutido na mochila, que ele foi colocado inicialmente na caixa, que é uma caixa de distribuição elétrica. Então, ali tem um GPS. Eu comecei uma iniciação científica com um aluno meu, e ele trabalhava bastante tempo já na área de geoprocessamento, usando também para topografia, e a primeira coisa que ele falou, o GPS está mal localizado, né? Então, a gente resolveu alterar o GPS. Mas vocês veem que mesmo não alterando, né, as bolinhas, como é que eu faço para apontar isso? Esse aqui? Para apontar. Estão vendo as bolinhas aqui? A gente fez, parece uma bandeira do Japão isso aqui, né? Mas aqui o alvo vermelho e o branco seria um raio de 10 metros em torno do ponto onde nós medimos, né? Então, ficamos ali parados e a gente fez a comparação, né? Vocês veem que os pontos estão bem fora aqui nessa área de floresta, e alguns pontos estão bem próximos. Então, tem muito a ver com a natureza do ponto, a morfologia daquele ponto. E eu gostaria de ter isso o mais preciso possível, né? Então, seria, se eu for usar essa mochila e for andar de diversos pontos aí e parar nos pontos, isso aqui é para uma situação de parada nos pontos. Aí fizemos reposicionamento do sensor. Ele está mais para cima, ficou junto com a haste ali onde tem os outros sensores, e vocês veem que os pontos estão quase no alvo, né? Então, eu tinha 24 pontos fora, agora eu tenho 6 pontos fora do raio de 5 metros. Né? O que é bastante interessante, né, para o sensor de baixo custo, que é um GPS também nesse nível barato. Então, isso aqui seria uma área que para nós era de interesse especial, porque era uma florestinha, era um bosque, né? Esse bosque ele tem uma importância muito, muito grande no campus da UTF-PR, porque é uma área ali que a gente tem melhor condições assim, de conforto. Vocês vão ver aí na aplicação, né? Então, por quê, né? Por que o low cost? Sim. Eu acho que eu posso pular às vezes o slide. Eu vi o Richard Dedier fazendo isso, eu vou pular às vezes. Então, é permitido isso, né? Então, o financiamento é bastante limitado, né? Então, muitas vezes, o último edital que nós tivemos lá com a Solange, né? Foi pedido lá 200 e tantos mil, vieram 20 e poucos, né? Então, 90% de redução do orçamento. Então, essa é a realidade. E na universidade, a gente tem o problema do equipamento permanente, licitação, toda aquela burocracia impossível de vencer. E equipamento permanente, normalmente não pode comprar, né? A gente só pode comprar de manutenção, serviço. Então, a gente fica muito amarrado. Importância mundial, assim, global, a gente tem urbanização, a gente tem mudanças climáticas, bom, toda essa história que vocês já conhecem bem, né? E, para se somar a isso, a gente tem uma tendência que aparece aí cada vez mais, que são as plataformas de código aberto, né? E também, junto com isso, a gente tem essa ideia da ciência cidadã, de difusão da ciência para pessoas com talvez menos poder aquisitivo,
crowdsourcing também, colocar vários dados na rede, criar redes de informação, redes de dados. Tem uma publicação sobre isso, para quem quiser, pode talvez guardar esse QR Code aí para ver depois, né? Tem uma publicação na IJBM até, no journal comentado pelo Fábio ali. Ok, eu vou pular aqui. Aqui eu tinha recebido ontem 2 informações, 2 trabalhos que usam também mochilas e o que se chama thermal walk, né, que são essas caminhadas termais, talvez, ou térmicas. São trabalhos bem novos, aí, bem recentes, e foram desenvolvidos aí, por uma equipe multidisciplinar, multipaíses, e usam também uma mochila. Agora, usam uma mochila chamada Marty, que é um modelo desenvolvido lá pela Ariane Middle. Essa mochila, uma conversa com uma das pessoas que aplicou isso, é $20 mil. Né? Então, $20 mil para 250 é uma diferença grande. Aí. A gente está falando de 100 vezes menos. Né? Aqui um outro projeto interessante, até vai na linha do que o Richard Adair tinha apresentado, né? dos wearables, de usar equipamentos que também podem ser de baixo custo, até uma coisa para talvez conversarmos depois ali com a equipe, né? De ter equipamentos que possam medir, por exemplo, temperatura da pele, algo além disso, né? E a gente ter isso acoplado à mochila. Então, esse é um projeto aí bem recente em Singapura. Não sei quanto tempo tem mais. Ok. E só para falar, eu tenho andado nessa linha do low cost já há algum tempo, né? Talvez por limitações diversas e vontade de fazer alguma coisa. A gente fez essas 2 câmeras também, que são usadas constantemente para pesquisa, são 2 containers de também baixo custo, doações, etc. A gente está usando isso para trabalho de conforto. Recentemente também desenvolvemos um sistema responsivo de sombreamento, também em baixo custo, Raspberry Pi, que é outra plataforma aberta, código aberto. O sistema do professor Gonzalez também foi apresentado ontem, que é um sistema, também pode-se dizer, de baixo custo. A gente fez todo um sistema de controle na base do Raspberry Pi também, programação Python. A gente fez isso no laboratório com equipamentos baratos, né? Bem baratos. Posso um pouquinho mais? Só um pouquinho mais. Ok. E aqui, só colocando, né? A gente tem... Nosso protótipo se chama PLEMS, né? Que ele é o Portable Low Cost Environmental Monitoring System. Agora a gente tem o primo dele, que se chama o SLAM, está em desenvolvimento, projeto CNPq universal, que também é para ser de baixo custo. Imagine, está bonitinho ali, vocês estão vendo o brinquedinho ali? Aquilo ali é uma lixeira comprada na Cassol, numa casa de materiais de construção. Então, uma lixeira vira um sistema de monitoramento ambiental interno. Eu ia colocar aqui o nosso motivo, a aplicação disso. Né? Então, existem vários testes que a gente realizou ali de ergonomia, transportabilidade, se existiam interferências. A gente viu que tinha interferências de um sensor sobre o outro, né? Interferências eletrônicas ali, elétricas, aliás. E bem rapidinho aqui, é o trabalho da Bianca. Né? Então, a Bianca, por que a Bianca é importante? Vocês vão ver aqui, a Bianca é a sombra da mochila lá. Ela é a nossa garota propaganda aí da mochila PLEMS. Né? Então, a gente fez um trabalho aí em diversos pontos na cidade, né? E a Bianca percorreu esses pontos, eles têm diversas características aí de entorno, né? Até a apresentação hoje à tarde. E, a partir daí, a gente começou a olhar se a mochila realmente ela capta o sinal urbano, né, chamado sinal urbano, ou urban signal. E realmente, vocês veem, se a gente coloca um sensor estacionário, que é essa linha laranja, e a linha azul seria os pontos, ela realmente mostra diferenças. Né? Esses são pontos de parada, onde ela ficou talvez 3 minutos, pelo que eu me lembro, 3 minutos. A outra coisa foi o estudo dinâmico com alunos também. De novo, eu tinha os alunos da universidade. Eu não paguei, como o Richard Adair fez, né? Porque a única troca que a gente fazia era, eu prometo um ponto na média. Todo aluno se interessa por isso. Aí vai um ponto na média, a gente consegue pegar a turma inteira. Né? E a gente percorreu esses pontos. Né? Então, os pontos têm uma sequência aí de circuito. 800 metros, então dá em torno de 40 a 50 minutos.
parada de 3 minutos, essa parada também ela tem uma relação com tempo de resposta, então questões mais técnicas. E o Google Forms, então cada aluno tinha lá um QR Code, olha o QR Code, preenche o questionário. Então é mais fácil de tratar depois. Vem as variações dos pontos também. Vou meio rápido, né? Meio fechando, Lloyd. E aqui o que nós levantamos, fatores físicos, fatores morfológicos, fatores subjetivos. E aqui as caminhadas. Então o Walter estava ali sempre o portador da mochila, né? E os alunos em volta, eles ali preenchendo os questionários. No final a gente vê que a mochila realmente, nos pontos de parada, ela mostra variações nas variáveis ambientais, né? Então tem variações visíveis e que dava realmente para relacionar com morfologia. E depois, quando a gente olha o resultado em termos de subjetivos, a gente vê que existe também uma correspondência. Então, a gente está olhando agora também questões de interação entre variáveis, a questão multissensorial, de olhar temperatura e iluminação, por exemplo, ou a relação entre temperatura e qualidade do ar, ou temperatura e ruído. E estamos percebendo algumas tendências, né, que eu não vou ter condições de entrar em detalhes. Outras aplicações, o que apareceu, assim, que a gente imaginou fazer mapeamento térmico, mapeamento acústico, lumínico, a questão dos poluentes, poderiam ter outros sensores também envolvidos aí no caso, transectos móveis, né, de fazer um levantamento do microclima, qualidade do ar, níveis de ruído. Outra coisa que apareceu também é uma curiosidade de uma aluna, né, que soube que a gente tinha essa mochila, e ela falou sobre os insetos, né, o trabalho dela era sobre migração de insetos dentro de um parque. É um parque famoso lá em Curitiba chamado Barigui. Então, como é que os insetos se deslocam? E será que isso tem a ver com as condições ambientais? Então, ela falou, seria interessante se eu pudesse percorrer realmente os espaços ali com a mochila em um período pequeno, né? Então, uma coisa que seja portátil. Aqui uma noção da pesquisa, da equipe, né? A gente tem pessoas aí de diversas universidades, principalmente a Solange ali da UFPB, o Ivan, que também trabalhou ali com a gente, fez um pós-doc com a gente, o Martim, também junto com a Bianca ali. E eu gostaria de ter essa parceria, né, potencial parceria, então eu já tenho uma conversa aí com a Ana Laura, lá de Perúdia. Obrigado, Lloyd, né? Desculpa o tempo, né? E aqui vocês têm uma apresentação que foi feita sobre a mochila lá no ICUC em 2023, está gravada, né? Obrigado. Muito bem. Obrigado a todos pela apresentação tão interessante. E agora eu vou abrir para as perguntas. Ali, ó. Quem passa o microfone? Pode usar isso. Bom dia, obrigada pelas 3 apresentações. Muito bom ver vocês 3 juntos, né, numa oportunidade conjunta. Lloyd, eu vou fazer 2. Se não der, depois eu converso individualmente. A primeira para o professor Saldiva. Eu queria saber se vocês já têm uma avaliação, ainda que com dados preliminares, de mortalidade, de internações, dessa onda de calor de setembro em São Paulo, que a gente ficou muito assustado com tudo isso. E a segunda, se houver tempo, para o Eduardo, como é que vocês avaliaram as trocas da mochila com o corpo, trocas de temperatura, de umidade, as trocas radiantes, as trocas convectivas do fato da pessoa estar andando, enfim. Então, como é que vocês avaliaram isso e como é que resolveram? Obrigada. A gente não consegue fazer isso em tempo real, porque os dados são agregados, tem que passar
Por exemplo, vou dar um exemplo. Aparece um atestado parada cardíaca, morreu de parada cardíaca. É uma hipótese pouco criativa, né, dado que todas as pessoas mortas compartilham essa característica fisiológica, né? Então, os dados são colocados de forma livre, depois eles passam por um codificador e um checklist. Esse processo demora 6 meses, até que você tenha a Secretaria da Saúde consolide. Então, onde a gente tem, por incrível que pareça, que teria condições de fazer, é no serviço de verificação de óbitos da faculdade, que funciona para todo mundo que morre de morte natural e não tem quem ateste o atestado, ele vem para autópsia. Tudo no mesmo lugar. Esse ano vai bater 18 mil pessoas. Ou seja, um pouquinho, quase 20% da população que morre de causas naturais em São Paulo. Mas só que esse viés de seleção, ele não é randômico. Quanto menor o desenvolvimento humano e econômico do município, menor o indivíduo terá a chance de ter um médico que assine atestado de óbito. Então, você poderá fazer isso. No SVO fica consolidado cada 15 dias. E aí você pode cruzar doença e tal. Mas, seguramente, o nosso técnico de autópsia, ele já sabe o que vai acontecer no dia seguinte a partir do clima. Ele já prevê. E isso é uma coisa que eu acho que valeria a pena, eu estou falando com climatologistas. A Embrapa faz melhor, né? Ela avisa o produtor de frango, para o produtor de leite, para o indivíduo que planta, que vai ter estresse, que tem que aumentar a temperatura, quer dizer, a ventilação do galinheiro, né? Porque tem um valor econômico. Eu acho que deveria ter uma previsão do tempo que fosse além do que se vai da praia, vai levar guarda-chuva. Sabe, é mais ou menos isso. Eu acho, e já existem funções dose e resposta que se pode fazer uma estimativa para dizer, de um lado, a vigilância de catástrofe funciona bem. Ela dá avisos para eventos extremos de chuva e inundação. Mas não dá para a saúde, que vai atender os que vão aumentar. Olha, prepare-se, e principalmente para o indivíduo falar, olha, se tem um idoso em casa, dá água de horário, né? O termostato interno dele quebrou, a capacidade, então ele pode desidratar sem perceber. Para o bebê, né? Então, controle melhor a sua pressão arterial nesses próximos dias, evite tal coisa, como se fosse uma previsão do tempo voltada a, digamos, a sociedade protetora do ser humano. Né? Então, talvez esse fosse um desafio bom, né, desse grupo de pessoas propor isso. Mas não dá. Por enquanto não dá. Demora tempo. Nós vamos saber depois. E toda vez que olha para trás, vira estátua de sal. Tem um indivíduo, eu acho que foi o Peter, não, foi o Peter Burke que escreveu a História da Ignorância, que na parte climática, 2 TL. Too little, o que se faz, tão pouco, e outra too late. Quer dizer, e quando se faz, é tarde demais. Eu acho que a gente podia ajudar um pouquinho. Bom, eu não respondi uma pergunta, eu dei uma opinião e estou tomando tempo, mas... Eu acho que o Fábio. O Lawrence, não, o nome Lawrence, o Larry Kalkstein, ele tinha um sistema de previsão, né, para estresse e tal. Eu não sei se chegou aqui ou... Colocar
a ideia do Kalkstein com a Climatempo, tentei colocar o doutorando do professor Saldiva, o Alfésio, doutor já há bastante tempo já, com o Climatempo, para fazer exatamente o que ele sugeriu, mas há uma inércia aí do sistema. Tinder não deu match. Não deu. É os 2 T's. É os 2 T's. Ah, o Tinder. Mas Denise, aí o que nós fizemos foi colocar uma haste. Os sensores não estão próximos ao corpo do indivíduo, né? Estão mais ou menos ao nível da cabeça. Então, assim, não é a praxe de medições que a gente faz no espaço externo, mas é uma limitação aí. Não teria como desacoplar, né? Mas a gente já viu na literatura coisas piores, né? Dos sensores estarem na própria caixa, do lado da Escócia. E olha, isso na Europa, né? Então, o pessoal fazendo e publicado e tal. Então, a gente está tomando cuidado de distanciar da influência das costas da pessoa. E até por isso os testes, né, de verificar a questão do GPS, que foi bem importante, né? Não foi uma coisa que eu não imaginava. Não tinha a mínima noção de que esses 50 centímetros ali que ele teria de distância do aparelhinho por bloqueio das costas do portador iam trazer diferença. E realmente trouxe. Então, a gente está aprendendo também, né? Não é que esteja... Vamos dizer que seja uma mochila Playams 1.0 ainda, né? Que pode ser aperfeiçoada. Mais alguma pergunta? Temos um espaço para mais uma ali. Bem, primeiro eu gostaria de cumprimentar a todos da mesa pela excelente apresentação. E a minha pergunta vai para o Fábio, porque hoje a gente tem uma tecnologia que está disponível, que é a inteligência artificial. Tá? A inteligência artificial, monitorando os dados meteorológicos. Não é possível derivar esses índices, e esses índices estarem em tempo real disponível para a sociedade? A gente fez um experimento onde a gente colocou, além dos sensores triviais de temperatura na estação meteorológica, sensores triviais, colocamos também temperatura de globo. E treinamos uma rede neural para estimar, que no caso era o índice de globo, o BUTG. E ela conseguiu estimar com uma boa precisão, tá, o índice. Não seria possível implementar isso na plataforma lá acho que é o IMET que tem a plataforma, e dar em tempo real, né, expressar isso para a sociedade em tempo real, qual é o risco que ela está correndo com aquelas condições captadas na estação meteorológica? Tem sensação térmica já, o clima. Eu ouvi mal, tá um eco danado da sua pergunta, mas acho que deu para captar. Se tiver alguma coisa errada, me avisa. Então, existe essa sensação térmica. Vários sites dão uma sensação térmica que também é um tanto subjetiva. Mas a ideia que eu tive com o professor Alfésio Braga, que foi orientado aqui, é fazer um bioweather, ou um biowetter, que a Alemanha tem isso. A Alemanha tem um warning dizendo, olha, vai fazer, próximos 15 dias vai ser assim, assim, assado, as pessoas com tais e tais doenças têm que tomar providência. Então, existe esse mecanismo. Nos Estados Unidos existe o bioweather. Não é tão comum como bioweather na Alemanha. Mas era essa ideia, um biotempo, um bioclima. Aí. Mas não acaba não avançando uma ideia porque precisa de patrocinador. E as agências só funcionam com patrocinadores. E ainda, então, a parte empresarial do Brasil é muito lenta para fazer. O governo devia ter um pouco mais providência, mas é tudo questão de dinheiro. Então, esse é um problema realmente, mas existe. Eu posso meter o bedelho? Você vai ficando velho, o bedelho é um órgão virtual, assim, ele se expande, você não vê, né? Então, eu, no momento, sou um dos coordenadores de políticas públicas da FAPESP, do Programa de Políticas Públicas. Vai abrir o próximo edital em abril de 2024. É o edital que dá R$350 mil ano. E bolsa de pós-doc e TT não conta nisso. Que é justamente para fazer essas soluções. A diferença é que o gestor tem que participar da equipe e ter
ou seja, não é sobre políticas públicas, é para a produção de políticas públicas. A Prefeitura de São Paulo montou esse ano uma secretaria específica para a crise climática. Existe um plano municipal para ondas de frio, não existe para ondas de calor. Então, isso, e o secretário é o Gilberto Natalini, que é médico. Então, está aí um cenário que você pode pegar dinheiro a fundo perdido, colocar aluno para trabalhar, se precisar alguém no setor público para trabalhar para o projeto, porque eles não têm dinheiro, dá para fazer, mas ele tem que ser gestado, ele não pode ser aquela coisa tipo ciência messiânica. Quer dizer, você desce de cima do morro com 2 tabuinhas e explica e acha que o mundo vai mudar. Faz 6.000 anos que não acontece isso. Ou seja, você pode publicar na Science, fazer um seminário com secretários, e isso a gente imagina que vai fazer alguma mudança em política pública. Pode ser até que faça, mas é muito mais difícil. Então, eu acho que dá para fazer um projeto desses, e com financiamento público e com entregáveis. Eu estou falando isso com muita tranquilidade, porque eu não participo. Eu sou do comitê, mas acho que dá uma olhadinha no edital, e eu acho que isso pode funcionar caso seja de interesse de vocês. Poderia perguntar só um detalhe das apresentações aqui, quando a gente fala de risco relativo, lá no começo, e a gente comparou ali, acho que o exemplo era São Paulo e Teresina, né? Eu fiquei pensando, e qual é a influência ali do caso do atendimento médico, né? Que em São Paulo talvez seja muito mais pronto do que lá em Teresina, e recursos também para atendimento? Tem viés, são estudos ecológicos observacionais, né? Como deve existir, por exemplo, eu só quis dizer que, dependentemente, por exemplo, Toronto, a diferença de efeito é dependente também de atendimento médico e também de construção. O que a gente está querendo dizer é que não existe uma política climática geral para o país, ela tem que ser, assim como tem medicina de precisão, um prefeito vai ter que acertar dele, e possivelmente não existirá entre bairros. E dentro dos bairros, possivelmente não haverá, pega o Morumbi e Paraisópolis, deve ser completamente diferente a temperatura, a variação e a vulnerabilidade do indivíduo. Então, bom, se você ficar querendo fazer o ideal, você não vai conseguir nunca, né? Mas a gente já sabe o suficiente para implementar alguma medida de proteção para as pessoas. E isso não será conseguido somente com trabalhos científicos. Quer dizer, eu estou dizendo, é importantíssimo publicar a melhor ciência possível, mas a tecla SAP e transformação em políticas públicas, talvez não todos de nós saibamos fazê-lo, mas a instituição como um todo deverá saber fazer, sob o risco de ficarmos irrelevantes. Irrelevantes para a sociedade, irrelevantes para o indivíduo que está querendo sobreviver na cidade de São Paulo. E a preocupação dele se publicou na Science, qual o ranking que está o teu programa de pós-graduação, significa nada. Desculpe uma expressão pessoal, isso aqui eu não li em lugar nenhum. É só de olhar de fora. Eu estou falando como cidadão, não me levem a sério. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer aos professores, uma salva de palmas pela brilhante explanação e as discussões. Vou pedir, por gentileza, 3 minutinhos de paciência, que a gente vai anunciar a sede do ENCAC de 2025. Hoje de manhã, a gente teve a reunião do GT, do Grupo de Trabalho da ANTAC, e onde
foi apresentada uma candidatura e, enfim, foi votada, né, e eleita, então, para ser a sede do ELACAC de 2025. Depois de você, vejo você, não quer tanto de mim. Basta um olhar que não seja através. Também não me olha assim. Antes de você, queria tanto ter e aí estar. Quem podia dizer que esse samba era bom, mas só pra ver. Junto de você, vejo você, não quer estar aqui. Tento descrever, seria bom, mas não pra ficar assim. Longe de você, veja, ninguém podia acreditar. Quero muito sambar esse samba que é bom, mas só pra ver sambar. Só pra ver sambar. Só pra ver sambar. Fui chegando mais tarde, já tive de longe. Tu dançando, se acabando, com uma cerveja na mão. Ai, não pude evitar de querer um pouquinho. Fui entrando na fila que tu tava a censurar. Vim dançando de braços abertos, segunda de carnaval. Só pra ver sambar. Só pra ver sambar. Só pra ver sambar. Junto de você, vejo você, não quer estar aqui. Tento descrever, seria bom, mas não pra ficar assim. Longe de você, veja, ninguém podia acreditar. Quero muito samba, quero muito samba, quero muito samba, quero muito samba. Muito bonito. Verdade. Muito bom do que tentar uma medicina uma hora, cara. Contamos com a presença de todos em São Carlos, nós do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, a FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Paulo e a Universidade Federal de São Carlos. Esperamos vocês para a gente sambar muito em São Carlos. Adesivos já temos aqui com o logo do próximo evento, quem quiser, estamos disponível aí para distribuição. Encontramos vocês, se Deus quiser. Obrigada, viu, pessoal? Muito bom.